Quando minha esposa entrou na sala de estar naquela noite, havia um certo vigor em seu passo que eu não via havia semanas. Ela havia-se demitido do último emprego 2 semanas atrás, cansada de uma atmosfera tóxica e de um chefe incompetente que piorava tudo. Eu estava quietamente esperando ela se resolver, mas dessa vez ela entrou sorrindo e anunciou: encontrei um novo emprego. Isso me pegou desprevenido. Ela não estava procurando ativamente, pelo menos não que eu tivesse notado. Larguei meu livro e perguntei: como você conseguiu isso se nem sequer abriu nenhum site de emprego? Ela explicou que um velho amigo dela tinha entrado em contato depois de ver um dos stories dela no Instagram. Aparentemente, a empresa em que ele trabalhava tinha uma vaga porque alguém estava saindo de licença maternidade. Ele pensou em mim e se ofereceu para ajudar. Ela disse casualmente, como se esse tipo de coisa acontecesse todos os dias. Eu não estava totalmente convencido com a ideia de empregos caírem no colo das pessoas via redes sociais, mas guardei meu ceticismo para mim, por ora. Então, quando você começa? Perguntei. Calma lá, ela respondeu, sentando-se à minha frente. Primeiro preciso me encontrar com ele para revisar os detalhes. É mais um encontro informal do que qualquer outra coisa. Assenti, esperando que ela continuasse. Mas vou precisar da sua ajuda com algo, ela acrescentou. Isso me chamou a atenção. Exatamente como eu posso ajudar? Perguntei, já calculando no que isso poderia envolver. Ela sorriu e disse: preciso que você escolha o melhor lugar para a gente se encontrar. Um lugar impressionante, sabe, um lugar que diga que não somos apenas pessoas comuns. Ergui uma sobrancelha. Eu não tinha certeza de porque essa reunião exigia tanta encenação, mas não discuti. Certo, eu disse, recostando-me na cadeira. Vou escolher um lugar que não deixe dúvidas. Passei algum tempo pensando, fazendo uma lista mental dos restaurantes que visitamos ao longo dos anos. Havia muitas opções razoáveis, mas eu queria algo que realmente causasse impacto. Depois de alguma reflexão, optei por um dos lugares mais sofisticados no centro da cidade. Não era um lugar que fôssemos com frequência. Muito caro para encontros casuais, mas se encaixava no que ela queria. Quando contei minha escolha, ela pareceu satisfeita. Perfeito, ela disse. Ela ligou para o amigo bem na hora, organizando tudo. Ouvi enquanto ela confirmava os detalhes, o tom alegre e confiante. Ele está de acordo com o restaurante, ela disse depois de desligar. Vamos nos encontrar amanhã às 6 da tarde. Assenti em reconhecimento. Tudo parecia simples o suficiente, por enquanto, mas fiz uma anotação mental para ficar de olho em como as coisas iriam se desenrolar. O passo seguinte era garantir que tudo estaria pronto para a reunião. Ela começou a falar sobre o que talvez vestiria, enquanto eu mantinha o foco em garantir que a reserva do restaurante estivesse confirmada. Não era apenas sobre o emprego dela, afinal, também se tratava de causar a melhor impressão no amigo dela, nos potenciais empregadores e em qualquer outra pessoa envolvida. Pelo que me dizia respeito, não havia espaço para meios termos. Quando terminamos nossos preparativos, o plano estava sólido. O restaurante estava reservado, a roupa dela estava escolhida e todos os detalhes, finalizados. Agora, era só uma questão de aparecer e ver como tudo se desenrolaria. Quando ela foi se deitar naquela noite, fiquei um tempo na sala pensando sobre a reunião. Se não fosse por nada além disso, eu tinha certeza de que estávamos nos apresentando da melhor forma possível. O que viesse a seguir dependeria de como a conversa transcorreria no dia seguinte. Chegamos ao restaurante na hora certa, e minha esposa estava impecável com a roupa que escolheu. Parecia que ela estava prestes a desfilar em uma passarela de moda. O vestido estava elegante, a maquiagem impecável e a confiança dela praticamente irradiava enquanto entrávamos. Eu senti o burburinho habitual de uma noite movimentada em um lugar de alto nível. As pessoas conversavam animadamente durante suas refeições, os garçons se moviam rápido mas com graça, e o som baixo das vozes enchia o ambiente. Minha esposa varreu o salão com o olhar, então acenou em direção a um grupo sentado nos fundos. Segui o olhar dela para ver 3 homens de terno e uma mulher sentados juntos. Eles se destacavam, não por serem barulhentos ou chamativos, mas porque tinham aquele ar polido, profissional, que chamava a atenção. Minha esposa e eu nos aproximamos, e analisei cada pessoa conforme chegávamos mais perto. Um dos homens, presumi, era o amigo dela. Ele não parecia do tipo que chamava a atenção, quieto, reservado, mais ouvinte do que falante.
Depois tinha outro homem, que parecia ser um assistente ou um segundo no comando, e por fim o cara ousado. Ele não precisava dizer nada. Para ficar óbvio que estava no comando. A postura dele, o jeito como observava o lugar e como os outros pareciam respeitá-lo deixava claro. A mulher ao lado dele, que segurava sua mão. Provavelmente era a esposa dele. As apresentações foram breves e formais. O amigo da minha esposa. Nos cumprimentou educadamente, embora sem muito entusiasmo, enquanto o cara ousado, o chefe, deu um aperto de mão firme e um sorriso confiante. A esposa dele balançou a cabeça em sinal de cumprimento, e o outro homem apenas disse olá, com um leve sorriso. Sentamo-nos todos, e deixei que as amenidades iniciais fluíssem. Fiz algumas perguntas casuais sobre a empresa, o setor e interesses gerais. Era uma forma simples de quebrar o gelo e garantir que o clima permanecesse confortável. Eles falaram sobre o foco da empresa em branding de estilo de vida. E notei que o assistente explicava a maior parte do assunto. Conforme a conversa avançava, percebi que o chefe estava de olho na minha esposa. Ele não era explícito a ponto de ser óbvio, mas o modo como a olhava e os ocasionais elogios que soltava não passaram despercebidos. Esse vestido é marcante, disse ele em um momento, em um tom leve mas deliberado. A esposa dele pareceu não ligar, estava ocupada olhando o celular ou conversando com o assistente. Resolvi guardar minhas observações para mim, embora tenha feito uma nota mental sobre aquelas interações. Quando houve uma pequena pausa na conversa, cutuquei minha esposa por baixo da mesa. Era meu sinal para que ela começasse a falar de trabalho. Ela captou a deixa e começou a perguntar sobre as responsabilidades do cargo, horas de trabalho e expectativas. O assistente respondeu à maioria das perguntas, explicando o papel em detalhes e respondendo a qualquer dúvida que ela tivesse. Ele parecia profissional e competente, o que era reconfortante. Enquanto isso, o chefe intervinha. De vez em quando, geralmente para acrescentar um elogio ou para enfatizar como a empresa valorizava alguém com o perfil dela. Estamos sempre procurando alguém que possa nos representar bem, disse ele em certo momento, o olhar dele demorando um pouco. Mas nela. Alguém como sua esposa poderia facilmente ser o rosto da empresa. Ele riu ao dizer isso, mas o comentário não foi totalmente de brincadeira. A esposa dele não reagiu, ainda aparentemente indiferente à conversa. Minha esposa agradeceu educadamente e manteve o foco em perguntas relacionadas ao trabalho, nitidamente decidida a manter um rumo profissional. Quando a discussão chegou ao fim, o assistente tirou um cartão de visita e entregou a ela. Se você tiver alguma dúvida antes de segunda-feira, fique à vontade para me ligar, disse ele. Então, quase como se quisesse superar seu subordinado, o chefe pegou um pedaço de papel, anotou seu número pessoal e empurrou-o pela mesa. Me ligue diretamente se precisar de qualquer coisa, disse ele, abrindo outro sorriso. A partir de segunda, você já está oficialmente na equipe. Quando chegamos em casa, tirei meu paletó e me encostei no balcão enquanto minha esposa foi checar as mensagens dela. Esperei o momento certo antes de trazer à tona o que vinha me incomodando desde a reunião. Você não achou o comportamento dele um pouco estranho? Perguntei. Ela me olhou, confusa. O que você quer dizer? Dei de ombros e mantive um tom neutro. Ele pareceu ignorar-o assistente várias vezes, fez elogios que não eram necessários. Se a esposa dele não tivesse lá, eu teria dito a ele exatamente o que penso disso, mas como foi sua entrevista informal, me segurei. Você teve sorte de não ter ficado estranho. Ela suspirou, afastando a questão como se não fosse nada. Acho que foi só uma tática psicológica, ela disse. Provavelmente queria garantir que eu me sentisse bem-vinda e comprometida com a função. Talvez eles estejam desesperados para preencher a vaga se a funcionária anterior foi para a licença maternidade. De repente. A explicação dela era plausível, embora eu ainda não gostasse da forma como ele agira. Deixei para lá, por enquanto, mas guardei para mim que ficaria atento conforme as coisas se desenvolvessem. Tudo bem, ela continuou, encerrando o assunto, o importante é que conseguiu o emprego, você não precisa se preocupar. Ela me deu um sorriso tranquilizador, mas isso não apagou a inquietação que eu sentia. Mesmo assim, assenti e deixei ela prosseguir. Imaginando que não valia a pena discutir agora. Mais tarde, enquanto ela organizava algumas coisas, resolvi ligar para o velho amigo dela, o que ajudou ela a conseguir o emprego. Parecia justo agradecê-lo por ter entrado no circuito e feito essa conexão.
A ligação foi breve, mas amigável. Agradeci pelo esforço, e ele riu, dizendo que não foi nada demais. Ela é perfeita para a função, ele disse. Eles é que têm a sorte de tê-la. Quando a conversa ficou mais casual, mencionei o chefe e o envolvimento dele no processo de contratação. Você já trabalha lá há um tempo, né? Perguntei. Como ele é? O amigo hesitou por um segundo antes de responder. Ele é bem presente, disse. De forma diplomática. Se interessa muito pelos funcionários, gosta de se envolver nos detalhes. Não foi exatamente reconfortante, mas não insiste. Ele prosseguiu mencionando algo que chamou minha atenção. Se tem um lado negativo nesse trabalho, são as frequentes viagens de negócio. O chefe gosta de mandar o pessoal em tarefas externas e geralmente vai junto. É parte desse jeito, mão na massa dele, imagino. Mas, às vezes você pode ficar um tempo sem ver a sua esposa. Esse último comentário ficou na minha cabeça mesmo depois de nos despedirmos e encerrarmos a chamada. As viagens frequentes não eram incomuns em certos cargos, mas a ideia de o chefe acompanhar minha esposa nessas viagens não me agradava. Ainda assim, não havia muito que eu pudesse fazer agora. O emprego era dela, e eu teria de esperar para ver como as coisas iam se desenrolar. Por ora, deixei para lá, decidido a ficar de olho na situação conforme ela evoluísse. A noite transcorreu sem novidades depois disso. Minha esposa estava de bom humor, e eu não quis estragar o clima voltando ao assunto das minhas preocupações, mas no fundo eu sabia que iria observar de perto como as coisas progrediam no novo local de trabalho dela. Se houvesse qualquer sinal de alerta, eu pretendia identificar logo. Quando minha esposa chegou em casa depois do primeiro dia no novo emprego, ela parecia radiante. Ela largou a bolsa perto da porta, tirou os sapatos e foi direto para a cozinha pegar um copo d'água. A equipe é incrível, ela começou, com a voz cheia de entusiasmo. Já fiz 2 novas amigas. Inclusive, combinamos de tomar um café depois do trabalho amanhã. Ela fez uma pausa, tomando um gole d'água antes de continuar. Eu me recostei na cadeira e ouvi enquanto ela descrevia como todos tinham sido acolhedores e como o dia superara as expectativas dela. A energia dela era contagiante. Mas eu me mantive mais contido, querendo ouvir tudo antes de reagir. Quando ela se acomodou na cadeira à minha frente, acrescentou: você nunca vai adivinhar o que aconteceu. O chefe passou o dia inteiro me treinando pessoalmente. Isso me chamou a atenção. O dia todo? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Isso é normal. Ela deu de ombros, ainda sorrindo. Achei que fosse, mas quando falei disso para as meninas, elas disseram que ele nunca fez isso com ninguém antes. Até brincaram que talvez ele tenha uma quedinha por mim. O tom dela era despreocupado, mas eu não compartilhei-a diversão. A ideia de o chefe dela dar um tratamento especial me deixava desconfortável. Deixei o copo de lado e olhei direto nos olhos dela. Ele é casado, eu disse firmemente, e você sabe que, se ele passar do limite, eu vou fazer com que ele se arrependa. Você não vai trabalhar lá se as coisas ficarem inadequadas. Meu tom era sério, mas não estava gritando nem exagerando. Só queria deixar minha postura clara sem transformar aquilo numa briga. Ela suspirou e se recostou, claramente não gostando da minha reação. Eu acabei de começar, ela disse. Podemos não tirar conclusões precipitadas. Só estou tentando me adaptar. Não estou tirando conclusões precipitadas, respondi. Só estou deixando claro qual é a minha posição. Se ele já está dando tanta atenção assim, vou ficar de olho. Ela revirou os olhos, mas não discutiu mais. Sabia que eu não era o tipo de pessoa que deixa passar algo estranho se percebesse. Mesmo assim, percebi que ela não queria que isso estragasse a empolgação dela com o novo emprego. De qualquer forma, ela disse, mudando de assunto, estava pensando em tentar conhecer melhor a esposa dele. É meio estranho ela trabalhar com a gente em vez de ter um cargo mais alto. Você imaginaria que, sendo casada com o chefe, ela teria um papel de liderança. A observação dela era interessante, e eu tinha que admitir que também tinha pensado nisso. Talvez ela prefira manter as coisas profissionais, sugeri, embora não estivesse totalmente convencido. Ou talvez ele não acredita em favoritismo, ela acrescentou. Se for isso, até que respeito a postura dele. Assenti, cedendo aquele ponto. É provavelmente a única coisa de que gosto nele até agora, eu disse. Pelo menos ele não coloca
A esposa em um cargo que ela não mereça. Mas vamos ficar de olho, tá? Ela concordou com um leve aceno. E a conversa mudou para assuntos mais leves enquanto continuávamos a noite. Mesmo assim, no fundo da minha mente, eu não conseguia tirar a sensação de que o comportamento do chefe dela merecia atenção contínua. Na noite seguinte, fiquei surpreso ao ouvir a porta da frente se abrir e minha esposa conversando com outra pessoa. Ela entrou em casa. Acompanhada, dessa vez com a esposa do chefe. Parecia que elas estavam se dando bem, rindo enquanto carregava uma garrafa de vinho para a cozinha. Ela quis dar uma passada aqui, minha esposa disse, me olhando com um sorriso. Eu fiz um aceno educado e fiquei observando enquanto elas serviam-se de vinho e se acomodavam na sala de estar. As duas conversaram bastante, falando sobre diversos assuntos, vida pessoal, trabalho e algumas coisas sobre suas famílias. Eu fiquei mais quieto, sentado por perto e ouvindo, enquanto fingia estar mexendo no celular. A esposa do chefe foi bem simpática, contando pequenas histórias sobre a vida deles e algumas coisas sobre a empresa. Ela não parecia fechada ou excessivamente formal, o que foi um pouco inesperado. Minha esposa parecia estar gostando do papo, às vezes contando suas próprias histórias sobre os primeiros dias no novo trabalho. O clima estava leve, mas eu me mantinha atento, especialmente quando o assunto mudou para os maridos. Elas estavam nessa conversa havia mais ou menos uma hora quando ouvi um carro estacionar lá fora. Momentos depois, a campainha tocou. E minha esposa foi atender. Era o próprio chefe, que veio buscar a esposa. Ele entrou rapidamente, me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso educado. A postura dele era tranquila, mas eu não ia deixar aquele momento passar sem aprender algo novo. Quando ele se virou para minha esposa, mencionou algo que me chamou a atenção imediatamente, talvez a gente precise que ela faça uma viagem em breve, disse, referindo-se à minha esposa. Vai ter uma conferência importante. E provavelmente eu vou junto com ela, para garantir que tudo corra bem. Não deixei a frase parar muito tempo no ar. Você costuma viajar com os funcionários? Perguntei. Mantendo um tom neutro, mas direto. A resposta dele veio de imediato, medida e calma. Nem sempre, ele disse. Mas para esse tipo de viagem, normalmente é necessário, especialmente com as mulheres da equipe. Levantei a sobrancelha, instigando-o a esclarecer. É que nessas conferências há muita pressão, ele explicou. Não é incomum que concorrentes tentem intimidar ou desestabilizar nossos funcionários, especialmente as mulheres. Ter uma presença forte lá pode fazer toda a diferença. Vou para dar esse suporte, para garantir que as coisas não saiam do controle. Do jeito que ele colocou, parecia profissional o bastante, mas ainda tinha algo no tom dele que não me convencia totalmente. Ele continuou, baixando um pouco a voz, como se compartilhasse um segredo. No nosso setor, a aparência conta muito. As pessoas notam quem está lá, quem está representando a empresa e como lidam com as situações. Infelizmente, algumas dessas empresas veem as funcionárias mulheres como alvos mais fáceis. Por isso faço questão de acompanhá-las nessas viagens, principalmente em grandes reuniões. Pode-se dizer que é para garantir que sejam levadas a sério. Assenti, processando as palavras dele superficialmente, o argumento até fazia sentido. Mas algo ainda me incomodava, talvez o tom de voz, talvez a forma como ele escolhia as palavras, não sei. Minha esposa, por outro lado, parecia nem ligar, concordando com a cabeça como se aquilo fosse perfeitamente normal. Preferi ficar quieto, sem querer estender o assunto naquele momento, mas guardei tudo na memória. Quando a conversa chegou ao fim, ele me ofereceu outro aperto de mão firme e agradeceu por eu ter recebido a esposa dele. Vou-te avisar sobre mais detalhes da viagem assim que fecharmos tudo, disse, se dirigindo à minha esposa. Eu apenas assenti e respondi. Interessante, deixando a palavra pairar no ar. Com isso, eles foram embora, e a casa ficou quieta novamente. Me encostei na cadeira, pensando na noite e em tudo que foi dito. Havia, com certeza, mais do que se podia ver. Na manhã da viagem, minha esposa estava agitadíssima pela casa, terminando os preparativos. A mala dela já estava pronta e ela checou tudo antes de fechar o zíper. O chefe e a esposa dele vão passar aqui logo para me buscar, ela disse, parando por um segundo para me olhar. Eu me recostei no balcão da cozinha, de braços cruzados. Só lembro do que eu falei. Disse firme. Me mande notícias a cada 2 horas, pelo menos. Você sabe como me sinto em relação a isso.
Ela revirou os olhos, mas com um leve sorriso. Você está sendo excessivamente cauteloso. São só 3 dias, e vai servir para a gente dar um tempo um do outro. Não tem com o que se preocupar. Não estou preocupado com a gente, rebati. Estou preocupado com ele. O jeito que ele justificou ir junto me pareceu estranho. Só fique com o celular por perto e não esqueça de me atualizar. Ela suspirou, mas concordou com a cabeça, sabendo que não valia a pena discutir mais. Momentos depois, ouvimos a buzina do carro do lado de fora. Ela pegou a mala, me deu um beijo na bochecha e disse: "Te vejo em 3 dias, antes de sair." Fiquei olhando pela janela enquanto ela entrava no carro. O chefe estava ao volante e a esposa dele, ao lado. Minha esposa acenou enquanto eles partiam. E fiquei ali mais um instante antes de voltar para a casa vazia. Era a primeira vez em um bom tempo que ficaríamos separados, e embora eu confiasse nela, as circunstâncias ainda eram estranhas. Balançando a cabeça, resolvi não perder tempo pensando demais naquilo. Tinha trabalho para fazer. E não ia desperdiçar o dia com paranoias. Nas primeiras horas, tudo correu normalmente. Ela me mandou algumas mensagens, avisando que tinham chegado ao hotel e que estava tudo bem. Mas conforme o dia virou noite, as atualizações ficaram menos frequentes. Mandei uma mensagem perguntando como as coisas estavam. Mas não tive resposta imediata. Quando liguei, foi para a caixa postal. Finalmente, horas depois, ela respondeu, dizendo que estava em uma reunião crucial e não pôde sair de lá. É realmente importante, ela escreveu. Te ligo mais tarde. Não era a resposta que eu queria, mas deixei para lá. Lembrei a mim mesmo que essas viagens podem ser intensas, principalmente para alguém nova no emprego. Ainda assim, quando ela mencionou que a reunião tinha se estendido até às 9 da noite, não pude deixar de me questionar que tipo de negócio se faz esse horário. Sacudi a cabeça. Decidi esperar ela voltar para perguntar mais detalhes. Não valia a pena começar uma discussão por telefone. Quando ela finalmente voltou para casa, estava claro que a viagem tinha sido um sucesso. Ela entrou com uma energia contagiante, praticamente radiante ao contar tudo o que aconteceu. Fizemos um progresso incrível, ela disse, largando a mala de lado. O chefe até me trouxe de volta de carro. Ele é incrível. Ergui a sobrancelha, mas deixei ela continuar. Segundo ela, eles se reuniram com pessoas influentes, e ela teve uma participação significativa na apresentação de uma nova ideia de startup. Foi estressante, ela admitiu, mas ele interveio quando a situação ficou tensa e calou um dos caras mais agressivos da sala. Fiquei impressionada com a forma como ele lidou com tudo. Ele tem uma presença muito forte, disse ela. Quando tudo começou a sair do controle, ele se manteve calmo e garantiu que eu tivesse todo o suporte de que precisava. Não teria conseguido sem ele. O elogio dela me incomodou, embora eu não demonstrasse. Assenti, fazendo algumas perguntas sobre o projeto para manter a conversa fluindo. Conforme a noite avançava, o assunto ficou mais descontraído. Ela falou sobre algumas das pessoas que conheceu e compartilhou momentos engraçados da viagem. Mantive minhas reações equilibradas, sem querer estragar o bom humor dela com minhas dúvidas persistentes. Quando fomos para a cama, ela estava completamente relaxada, e eu decidi deixar as perguntas mais difíceis para outra hora. Por hora, bastava estar feliz de tê-la de volta em casa. O dia seguinte começou como qualquer outro. Acordamos praticamente ao mesmo tempo, mas minha esposa foi ao chuveiro primeiro, enquanto eu continuava na cama, mexendo no celular. Quando me levantei para pegar um café, o celular dela vibrou no criado mudo. Ao longo dos anos, nunca tivemos segredo com essas coisas, e eu sabia a senha dela. Por curiosidade, peguei o aparelho, achando que poderia ser uma mensagem de alguma nova colega de trabalho. Mas o que vi me pegou de surpresa, a mensagem vinha de um grupo, e a conversa parecia intensa. Os nomes no grupo incluíam o chefe, alguns colegas de trabalho e até o amigo que ajudou ela a conseguir o emprego. Eles estavam falando sobre a viagem recente, mas algo no tom das mensagens parecia estranho. Conforme rolei a conversa para cima, um comentário saltou aos meus olhos. Alguém mencionou um Beagle de um jeito que não fazia sentido. Minha primeira reação foi ficar confuso, mas ao ler mais, o papo foi ficando mais claro e mais inapropriado. Alguém citou um vestido vermelho com um decote profundo, dizendo o quão incrível tinha ficado.
Outro fez um comentário grosseiro sobre como adoraria passar a vida toda com aquela visão. Segurei o celular com mais força. Até o amigo que ajudou ela a conseguir o emprego tinha comentado, reagindo com risadas e um emoji, com um tom igualmente indecente. Eu não conseguia dizer de quem estavam falando, mas não gostava nada do que via. Bem na hora em que eu ia vasculhar mais, ouvi a água do chuveiro parar. Rapidamente. Coloquei o celular de volta no criado mudo e fiquei encostado na comoda, fingindo que verificava e-mails no meu próprio telefone. Minha esposa saiu do banheiro de roupão, enxugando o cabelo. Quem? Tá-te mandando mensagem tão cedo? Perguntei casualmente, testando a reação dela. Ela deu uma olhada no celular e deu de ombros. Não sei, provavelmente coisa do trabalho. Por quê? Tem uma conversa estranha naquele grupo, eu disse, mantendo o tom neutro. Algo sobre um vestido vermelho e outras coisas. A testa dela franziu enquanto ela pegava o celular e lia as mensagens. Ah, isso, ela disse, rolando a tela. Provavelmente é sobre uma das outras meninas. Tinha outra mulher na viagem que acabou ficando com alguém por lá. Acho que estão zoando ela. Eu não me convenci totalmente. E você, onde estava quando tudo isso aconteceu? Eu estava-te mandando mensagem do hotel, ela respondeu, sem hesitar. Você sabe disso? Eu não. Participei seja lá do que eles estavam falando. A explicação dela era plausível, mas ainda não me dava paz. Deixei para lá no momento, ciente de que se eu confrontasse agora, provavelmente ela negaria tudo e eu poderia estar enganado se não houvesse nada. Mas aquela conversa continuava martelando na minha cabeça. Mais tarde, enquanto ela desempacotava a mala, algo chamou minha atenção, um vestido vermelho com um decote bem acentuado. Parecia exatamente com o que descreviam no grupo. Não falei nada na hora, não queria tirar conclusões precipitadas. Se eu a confrontasse agora, ela provavelmente negaria tudo, e eu pareceria um idiota se fosse um mal-entendido. Mas a visão daquele vestido ficou na minha cabeça. Em vez de um confronto direto, decidi tentar outra abordagem. Lembrei do amigo que a ajudara a conseguir o emprego. Nós tínhamos falado sobre sair para beber um dia, e agora parecia a oportunidade perfeita. Se alguém soubesse de alguma coisa, seria ele. Guardei minhas desconfianças comigo e planejei chamá-lo para encontrar comigo no dia seguinte. Nos encontramos em um bar no centro, daqueles com iluminação fraca e placas de cerveja neon por toda parte. Ele parecia meio nervoso no início, olhando para os lados como se não tivesse certeza de que deveria estar ali. Pedi bebidas para nós dois e comecei com conversa fiada, tentando manter o clima leve. Falamos sobre trabalho, o tempo. Qualquer coisa irrelevante. O objetivo era deixá-lo confortável, e soltei algumas piadas para quebrar o gelo. Quando ofereci pagar a conta, ele relaxou mais, que era justamente o que eu queria. Não demorou muito para as bebidas fazerem efeito. Ele não era grande coisa para beber, e isso ficou nítido. Depois de umas rodadas, ele se inclinou na minha direção, rindo mais alto do que devia, e começou a se abrir mais do que percebia. Em certo momento, me olhou e perguntou: "E você, com o que você trabalha?" Mantive o tom casual e respondi: "Eu costumava trabalhar como engenheiro de rede na Cisco." Os olhos dele brilharam, e ele se inclinou ainda mais. "Mano, você tem que me ajudar. Meu laptop está me dando problema e tem uns arquivos importantes lá. Se eu perder, tô ferrado." Essa foi a deixa de que eu precisava. "Qual o problema?" perguntei, entrando no jogo. Ele explicou que uns arquivos haviam sumido de um programa que usava para trabalhar. Parecia típico de usuário que moveu sem querer para outro lugar, mas fingi que não sabia. Em vez disso, vi ali a oportunidade para ir mais fundo. Eu teria que dar uma olhada para saber ao certo, falei. "Porque não vamos até a sua casa? Tenho tempo e é mais fácil resolver isso lá." Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando, já meio bêbado para pensar direito. No apartamento dele, liguei o laptop e comecei a fuçar. Como imaginei, os arquivos, perdidos, estavam na lixeira. Ele provavelmente tinha movido por engano e esquecido. Restaurei tudo em alguns cliques, mas não falei nada. Em vez disso, me virei para ele e perguntei, a propósito, de quem vocês estavam falando naquele chat. Aquela história de Bigol, ou sei lá. O rosto dele empalideceu, e ele começou a gaguejar. "Ah, é só piada." "De escritório," ele disse, tentando descartar o assunto. "Você sabe como as pessoas são. Não é nada sério." Eu não acreditei.
Vamos lá, insiste, me recostando na cadeira. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Se não me disser a verdade, apago esses arquivos para sempre. Sem backup, sem recuperação. É por sua conta. Ele travou, o rosto sem cor. Você não faria isso? Ele disse, fraco. Eu ergui a sobrancelha e movi o mouse sobre o botão de exclusão. Tenta a sorte, retruquei. Ele cedeu na hora. Tá, ele disse, levantando as mãos. Era da sua esposa. O chefe, ele tem esse lance de mirar nas funcionárias durante as viagens. A esposa dele não sabe, e ele inventa esses papos de que é protetor e prestativo, mas na real ele, bom, você entendeu. E não parou por aí. Ele explicou que o chefe guardava vídeos dessas viagens em um armazenamento privado na nuvem. Ele até recompensa as pessoas dando acesso às gravações, ele acrescentou, quase sussurrando. É doentio, mas ninguém fala nada porque não quer perder o emprego. Minha mandíbula se retesou, mas mantive a postura. Onde posso achar esses vídeos? Perguntei. Ele hesitou de novo, mas acabou-me dando o link do armazenamento na nuvem. Restaurei os arquivos dele, me levantei e me inclinei na direção dele. Se você falar disso para alguém, disse em tom baixo, eu volto aqui e faço você se arrepender. Seu laptop sumiu. Sua reputação arruinada. Entendeu? Ele assentiu, assustado demais para argumentar. Saí do apartamento sem dizer mais nada, minha cabeça já focada nos próximos passos. Quando voltei para casa, fiz questão de parecer calmo e normal. Minha esposa me recebeu na porta. Com o mesmo sorriso de sempre, e eu correspondi na mesma vibe, sem deixar transparecer nada. Ela perguntou como. Tinha sido o encontro, e eu dei de ombros. Foi bom, disse. Bebemos algumas, conversamos sobre trabalho, nada de mais. Por dentro, minha mente estava a mil, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Tinha que conduzir isso da forma certa. Mais tarde, quando ela estava em outro cômodo, abri meu laptop e comecei a baixar os vídeos do link que o colega dela tinha me passado. Cada arquivo confirmava o que eu temia. A fama de mão na massa do chefe era apenas um disfarce para seu comportamento predatório. Conforme assistia, minha raiva só aumentava. Mas me forcei a manter o foco. Não era só sobre mim, era sobre expor a verdade de uma forma que ninguém pudesse negar. Quando terminei de baixar tudo, minha esposa entrou no cômodo, quebrando minha linha de pensamento. Ela perguntou. Então, como foi com aquele cara? Descobriu algo interessante. Fiz uma breve pausa, então aproveitei a oportunidade para avançar no meu plano. Foi ótimo, eu disse. Sorrindo de leve. Na verdade, ele mencionou algo que me deu uma ideia. Você tem o número da esposa do chefe? Ele está pensando em organizar um presente surpresa para o chefe e queria pedir a opinião dela. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Que curioso, ela disse. Mas até que faz sentido. Ela com certeza saberia do que ele gosta. Peraí, deixa eu achar aqui. Observei enquanto ela procurava nos contatos, deslizando o dedo pela tela. Um momento depois, ela leu o número em voz alta, e eu anotei rapidamente. Prontinho, ela disse. Se for para fazer algo legal, fico feliz em ajudar. Agradeci e guardei o papel, anotando mentalmente o que faria a seguir. Mais tarde, saí para fumar um cigarro e usei esse tempo para me organizar mentalmente. Com o número da esposa do chefe em mãos, disquei e esperei chamar. Quando ela atendeu, o tom de voz era cauteloso. Como se ela não estivesse acostumada a receber ligações inesperadas. Alô? Quem é? Aqui é o marido de uma das funcionárias do seu marido, comecei, mantendo a voz firme. Desculpe ligar assim. Mas é sobre algo importante, que envolve seu marido e a minha esposa. Preciso conversar com você em particular. Por favor, mantenha isso entre nós por enquanto. Houve uma pausa do outro lado, e percebi que ela estava tentando entender o que eu tinha dito. Por que eu precisaria manter em segredo? Perguntou, um tom de desconfiança na voz. O que está acontecendo? Respirei fundo e respondi, é delicado, e é algo que você vai querer ouvir diretamente de mim. Prometo que vou explicar tudo. Podemos nos encontrar amanhã em algum lugar discreto. Talvez numa cafeteria perto de casa. Ela hesitou de novo, claramente ponderando as opções. Por fim, suspirou. Tudo bem, disse. Amanhã, numa cafeteria perto de você. Me passa o endereço. E eu estarei lá. Mas isso não pode ser alguma pegadinha. Garanti a ela que
não era, e passei os detalhes. Quando desligamos, senti uma mistura de alívio e determinação. O próximo passo estava definido, agora bastava seguir em frente. Quando cheguei à cafeteria, a esposa do chefe já estava lá, sentada em uma mesa de canto com um café na frente. Ela parecia calma, mas havia tensão em sua postura. Ao me aproximar, ela me lançou um aceno educado. Certo. Disse, indicando a cadeira à frente dela. Estou aqui. Do que se trata? Respirei fundo. E me sentei, mantendo meu tom firme. É sobre o seu marido. Ele está te traindo. Eu disse diretamente, observando a reação dela. Ela não se assustou, mas estreitou os olhos. Sempre desconfiei, admitiu. Ele viaja o tempo todo, sempre cercado de mulheres mais jovens. Mas desconfianças não são provas. Você tem alguma evidência? Assenti, já preparado para isso. Tudo começou depois de uma viagem recente. Expliquei. Havia mensagens em um chat, conversas grosseiras e inapropriadas. Mencionaram um vestido vermelho, com decote profundo e outras coisas. A expressão dela ficou mais tensa ao ouvir. Um vestido vermelho, repetiu. Sua esposa estava usando um, não estava. Confirmei. Sim. E, pelo que descobri, você não foi nessa viagem porque seu marido pediu para você ficar. Confere. Ela assentiu lentamente, as desconfianças aumentando. Vi fotos dessa viagem, ela disse. Vi sua esposa naquele vestido, mas não achei nada demais na época. Inclinei-me um pouco, abaixando a voz. Não para por aí. Um dos funcionários me confirmou que seu marido dormiu com a minha esposa durante aquela viagem. E não foi só ela. Ele anda usando essas viagens como oportunidades para assediar funcionárias. Tem mais algo que você precisa ver. Ela ergueu a sobrancelha, mas não disse nada enquanto peguei o celular, abri a pasta com os vídeos que baixei e coloquei sobre a mesa, virando a tela na direção dela. Enquanto assistia, o rosto dela foi empalidecendo. Cada vídeo era uma prova cabal, mostrando as ações do marido dela em detalhes. Ela cobriu a boca com a mão, o semblante finalmente se quebrando. Aquele desgraçado, sussurrou. Ele mentiu para mim esse tempo todo. Ela se recostou na cadeira, levando uns instantes para retomar a fala. Isso é inacreditável, disse ela, mas explica muita coisa. Ele vai pagar por isso. Vou garantir. Assenti. Achei que você merecia saber, respondi. Você é a única que pode cobrar alguma responsabilidade dele dentro da empresa. Se precisar de ajuda, estou disposto a contribuir. Sem hesitar. Ela pegou o telefone e discou um número. Vou ligar para a matriz, declarou, firme. Eles precisam saber exatamente que tipo de pessoa ele é. Vamos resolver isso juntos. Fiquei ali enquanto ela tinha uma conversa breve, porém intensa, com alguém do outro lado da linha, relatando a situação e combinando de enviar um relatório formal. Quando terminou a ligação, preparamos juntos um e-mail, anexando os vídeos como prova. Assim que terminamos, ela se recostou na cadeira, soltando um longo suspiro. Obrigada por me trazer isso, disse, com a voz firme, mas carregada de raiva. Não é fácil de ouvir, mas é melhor saber a verdade. Ele vai ter o que merece. Assenti, levantando-me no mesmo instante em que ela fez o mesmo. Trocamos um aperto de mão, em uma demonstração de entendimento mútuo. Boa sorte, falei enquanto nos despedíamos. Ela me retribuiu com um sorriso fraco, mas a determinação era clara. Obrigada. Você fez o que era certo. E assim seguimos nossos caminhos, ambos conscientes de que isso estava longe de acabar. O dia seguinte começou com gritos que me despertaram. A voz da minha esposa ecoava pela casa, repleta de descrença e raiva. Saí do quarto ainda meio zonzo e encontrei andando de um lado para o outro na sala, o celular na mão. O que está acontecendo? Perguntei, esfregando os olhos. Ela se virou para mim, o rosto vermelho de frustração. O chefe foi demitido, ela disse. E não só ele. Várias mulheres do escritório também foram dispensadas. Isso é um absurdo. Eles não podem fazer isso. Ele não merecia ser mandado embora, nem as outras mulheres, é injusto. Observei-a atentamente, notando o quanto ela estava furiosa. Você acha que tem a ver com o Big All? Perguntei. Mantendo a voz controlada. Ela parou de andar e se virou para mim,
a expressão mudando de confusão para desconfiança. O que você acabou de dizer? Exigiu ela. Respirei fundo e cruzei os braços. Você ouviu? O Big Ol. Era assim que te chamavam no chat, né? O rosto dela empalideceu ao entender o peso das minhas palavras. Do que você está falando? Perguntou, a voz trêmula. Não me dei o trabalho de explicar mais nada. Apenas peguei meu celular, abri a pasta dos vídeos e entreguei a ela. Veja você mesma, falei. Ela hesitou, a mão pairando sobre o celular, mas acabou pegando. Conforme assistia, a expressão dela mudava de choque para raiva. Você não tinha o direito de se meter nisso, gritou. Jogando o celular com força na mesa. Isso não era da sua conta, você não devia ter se envolvido. Soltei uma risada amarga diante da tentativa dela de inverter a culpa. Não era da minha conta. Retruquei. Você me traiu com seu chefe e ainda tem a ousadia de dizer que não é da minha conta. Pois é. Eu me envolvi, sim. E foi por isso que ele foi mandado embora. A esposa dele e eu tratamos de cuidar disso. A raiva dela se transformou em pânico quando percebeu a gravidade da situação. Vê, você fez isso? Ela perguntou. A voz trêmula. Assenti, mantendo o olhar frio. Fiz. E faria de novo. Ele. Merecia. E você também. Ela começou a gritar, a voz subindo a ponto de se tornar estridente, me acusando de ter arruinado a carreira dela, a vida dela, tudo. Não me abalei, as palavras dela já não me atingiam mais. Sem dizer nada, passei por ela, fui até o quarto e peguei uma mala. O que você está fazendo? Ela exigiu, vindo atrás de mim. Não respondi, apenas. Comecei a colocar as roupas dela na mala sem cuidado algum. Ela tentou me impedir, puxando meu braço, mas me afastei facilmente. Você não pode fazer isso, ela gritou. Esta casa também é minha. Não mais, retruquei, fechando o zíper da mala. Peguei a mala, levei até a porta da frente e a coloquei do lado de fora. Vai embora, eu disse. Acabou. Você pode ficar onde quiser, mas não vai ficar aqui. Ela ficou ali, paralisada, enquanto eu voltava para pegar o restante das coisas dela. Quando terminei, ela ainda estava parada, o rosto banhado em lágrimas, mas eu não sentia nada. Numa última viagem, coloquei o restante dos pertences dela para fora e fechei a porta. Pela primeira vez em semanas, a casa ficou em silêncio. Encostei na porta, soltando um longo suspiro, aliviado por finalmente pôr fim naquele capítulo. O processo de divórcio começou quase de imediato, depois que ela saiu de casa. Não perdi tempo e entrei em contato com o advogado, reuni toda a documentação necessária e dei início aos trâmites. Ela, por outro lado, não encarou de forma tão madura. Em poucos dias, recebi os papéis da intimação, recheados de acusações, alegando que eu era controlador e emocionalmente abusivo. Era ridículo, mas eu sabia que era apenas uma tentativa de manter a reputação ou talvez ganhar alguma vantagem. Não me preocupei. A verdade estava do meu lado. As audiências foram objetivas. Meu advogado apresentou as evidências, os vídeos, as mensagens e as circunstâncias que envolveram a infidelidade dela. As acusações que ela fez não se sustentaram diante das provas sólidas que apresentei. Ela até tentou interpretar o papel de vítima, chorando e elaborando histórias, mas o juiz não se deixou levar. Ficou claro para todos na sala que as alegações dela eram infundadas. A decisão veio rápido e foi em meu favor, saí do tribunal sentindo um alívio de encerramento. Assim que o divórcio foi finalizado, decidi que era hora de recomeçar. Vendi a casa que dividimos e encontrei um lugar novo, longe das lembranças do nosso tempo juntos. A nova casa não era nada extravagante, mas era minha, um símbolo da minha independência e de um novo começo. Montar a mudança foi quase terapêutico, cada móvel escolhido e cada caixa desempacotada me faziam sentir que eu estava retomando a minha vida, passo a passo. Minha rotina ficou tranquila. Foquei em trabalho, hobbies e em retomar o contato com amigos que ficaram de lado durante os anos turbulentos do meu casamento. O silêncio era bem-vindo, um contraste marcante com o caos que ela trouxe à minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia eu mesmo novamente. As cicatrizes estavam lá, mas já não doíam. Eram lembretes das lições que aprendi e da força que conquistei. Então, numa noite, meses depois que tudo tinha se resolvido, ouvi batidas na porta. Fui atender e dei de cara com ela, com aparência cansada e um ar de desespero. Havia arrependimento em seu rosto,
e a voz dela estava hesitante enquanto falava. Eu cometi um erro. Tenho pensado em tudo e quero consertar as coisas entre nós. Fiquei olhando para ela por um instante, incrédulo. A audácia era quase cômica. Você quer consertar as coisas? Perguntei, tentando manter a voz estável. Depois de tudo que você fez. Depois de me difamar no tribunal, de me trair, de mentir. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e apagar tudo isso? Ela gaguejou, tentando achar as palavras certas, mas eu a interrompi. Não há mais nada para consertar. Você destruiu tudo, e eu segui em frente. O tom dela mudou para suplicante. Por favor, disse, eu sei que errei, mas mudei. Podemos recomeçar. Faça o que for preciso. Balancei a cabeça, sem me deixar abalar pelos apelos dela. Recomeçar não é opção. Falei. Não com você. Vá embora. Ela hesitou, como se fosse retrucar, mas a firmeza na minha voz não deixou espaço para discussão. Dei meia volta e fechei a porta, dizendo em voz alta, o suficiente para ela ouvir através da madeira. Vá para o inferno. Me afastei e senti uma paz quase imediata. Aquela história estava encerrada, e eu não pretendia olhar para trás.